Eu quero seu amor, eu quero seu destino. Pare de pensar bobagens, tem tudo. A primeira coisa, a primeira pergunta que eu vou estar esclarecendo aqui para os alunos: por que que o meu violão ele tem as cordas com nomes diferentes, né? Mi, Si, Sol. Tem a ver com a ordem musical, né? Que é Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então é meio esquisito isso. Então, para entender o violão, é importante que a gente tenha o conhecimento musical. Porque o violão, se eu perguntar aqui agora de cara, que nota que é essa, que nota que é essa, que nota é essa, é difícil de visualizar para quem não tem o domínio do instrumento. Então a melhor forma de a gente dominar esse instrumento ou qualquer outro instrumento é conhecer a estrutura dele, tá? Como que é a construção do violão, do banjo, do cavaquinho, da viola, por assim em diante. Então, para isso a gente vai ter que falar um pouquinho sobre as notas musicais, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente tem essas notas no piano de uma forma mais assim simples de entender. No violão também são as mesmas notas, mas não é tão claro, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui no piano as notas musicais, tá? Como que funciona tudo isso? Bom, primeiro porque tem todas essas notas, né? Tem muita nota aqui. O que acontece é o seguinte: eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui. Por que essa foi estabelecida a primeira nota do piano, tá? E essa de repente a última? Não dá nem pra ouvir, né? Bom, lá no princípio, lá atrás, quando eles começaram a estudar o som, primeiramente, fisicamente o nosso ouvido só pode ouvir de 20 Hz, que é uma frequência bem baixa, um pouco mais baixa do que essa, tá? Até 20.000 Hz, são frequências mais agudas. Então, como a gente ia falando aí, né? Então, vamos voltar aqui em relação ao piano. Vamos só concretizar essa parte sobre o que eu posso usar em relação às teclas. Bom, sempre vai ser 7, se a gente seguir certinho o padrão, tá? Então pensa comigo, ó. Se eu tenho que seguir o padrão tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, tá? Olha que interessante. Eu vou fazer aqui um exemplo. Vou fazer a escala de dó, ó. Agora eu vou fazer a escala. Vou fazer qualquer escala aqui, depois eu falo qual que é, tá? Bom, a sonoridade foi a mesma. A sensação foi a mesma de distância, né? Percebe que tem dois tons, depois semitom, ou seja, sons fortes e mais fracos, ou como a gente costuma dizer, mais triste. Então, na verdade eu fiz a escala de Mi, mas ficou muito parecida com a de Dó. Por exemplo, se eu fizer agora, sem olhar para o piano, será que vocês vão acertar qual que é Dó, qual que é o Mi? Ó? Qual será que eu fiz? Porque é muito parecido. E na verdade eu não fiz nenhuma das duas, eu fiz a escala de Ré, né? Que a ideia é qual que é? É seguir o padrão tom, tom e semitom. Lá, ra, ra. Então eu fiz dois tons, ó. Lá, ra, ra, ra. Percebe que quando eu faço a quarta nota, ela é meio tristonha, ela é um pouco mais fechada, ó. Lá, vou fazer aqui, seguindo. Lá, ra, 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 ra. Pode ver que no último também acontece esse som mais fechado. Independente de que nota que eu vou começar aqui, eu tenho que seguir essa mesma ideia, tá? De tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Então, para vocês entenderem melhor, quando eu começo uma escala em Ré, seguindo esse sistema, ó, eu vou colocar até um pouco mais para frente aqui, ó. Ré,
vou seguir tom. Tom por um, tom. Vou ter que seguir tom de novo, olha o que acontece, ó. Eu vou ter que pular essa branca, porque eu tenho que pular tom, ó. Aqui eu tive que pegar uma preta. Agora semitom. Tom, tom. Tom de novo, semitom. Então eu tive que pegar duas pretas na escala de Ré, ó. Mas o desenho é muito parecido com a escala de Dó, ó. Então é assim, se eu seguir esse padrão, eu vou ter as minhas notas que eu preciso usar na minha escala. E a partir daí eu vou construir acordes, harmonizações, tá bom? Então, só para fechar, se eu começar na escala de Si, olha que interessante, ó, Si maior. A próxima, tom, ó, peguei a preta. Tom, preta, semitom, branca. Tom, preta, tom, preta, semitom. Então olha na escala de Si, eu tive que pegar todas as pretas. Tirei 5 brancas e coloquei 5 pretas. Pô, legal, no piano a gente consegue ver tudo isso, né? Fica um pouco mais fácil. E no violão? Eis a questão, tá? Vamos tentar entender agora, não somente a aplicação igual a gente está falando aqui, mas entender onde estão essas notas no caso do instrumento violão, tá? Então, lembra lá atrás que eu fiz uma pergunta? Por que o nome das cordas é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi? Puxa vida, né? É meio estranho, né? Mas tem uma ordem. Por que tem esse nome, tá? O violão, a gente vai trabalhar nele por regiões. Bom, olha, essa corda aqui, olha que ela é um pouco mais grossa, né? Tem um pouco mais de volume, o som mais pesado. É porque essa nota, o violão e o teclado, não o piano, o violão e o teclado, eles são instrumentos que eles estão nas mesmas notas das vozes, tá? Então eles pegam a mesma extensão vocal, lógico, masculina e feminina. Então no caso dos homens a gente começa com basicamente essa nota aqui, ó, esse som, tá? Olha, no piano eu vou ter mais notas, né, graves que os homens não vão conseguir reproduzir. Só instrumentos podem reproduzir. Então no caso aqui para baixo seria o contrabaixo que consegue reproduzir essas notas. No caso da voz masculina, dá até para descer um pouquinho mais, tá? Mas o violão ele está basicamente nessa nota, tá? Então seria essa corda, tá? Então a vibração dela, se eu colocar no aparelho, ela tem que estar mais ou menos em 82,7 Hz. Esse seria o nosso padrão da nota Mi, ou Mizão, como a gente costuma chamar. Eu não vou conseguir reproduzir essa nota na minha voz, porque eu sou um segundo tenor, fica difícil para mim. Eu vou reproduzir um pouquinho mais para frente, ó. Com pouco volume, né? Porque aqui ainda é do barítono. Mas o violão está na região do baixo já. Tá? Então, a partir daqui, eu começo a entender meu instrumento. Bom, esse Mi, ele está, na verdade, aqui atrás, ó, atrás dessa pestana, porque a corda encosta na pestana, tá? Ela encosta aqui, não encosta em nenhum traste. Então, a partir desse ponto, eu tenho essa frequência de 82,7 Hz, tá? Bom, o violão é um pouco diferente do violino. Ele tem umas marcações que a gente chama de trastes, tá vendo? Então a próxima nota, no caso que seria o Fá, um semitom depois que é o Fá, essa nota aqui, na verdade, ela é reproduzida quando eu aperto e a minha corda encosta nesse traste. Ela não encosta nos outros trastes, só nesse traste. Por isso que o violão ele tem uma construção aqui um pouco mais alta, né, no tampão, para que realmente não pegue aqui nos outros trastes, tá bom? Então eu posso apertar aqui, aqui, tá vendo? Eu tenho tudo isso de notas fantasmas, vamos dizer, ou notas fora do sistema, tá? A gente teria que falar um pouco mais aprofundado o assunto, né, em relação ao coma. Então vamos deixar isso aí para outra situação, tá? Então
Por isso que o violão ele tem que ser bem construído, essa medida aqui tem que estar certinha, porque senão a nota aqui da nota Fá vai ficar errada. Por isso que o luthier ele tem que, né, medir certinho para colocar o traste. E para quem toca violino, ele não pode apertar aqui ou aqui ou aqui, que vai sair desafinado. Por isso que a gente ouve às vezes aqueles violinos meio desafinados, né? É porque o aluno tá provavelmente apertando no lugar errado. Ele tem que vir certinho aqui. Como que ele vai saber onde é certinho se não tem a marcação, né? Na verdade ele tem que ter a nota já pronta no ouvido e depois procurar ela no instrumento, tá? É só para vocês entenderem que é um pouco mais difícil tocar violino. O violão é um instrumento muito mais fácil. Ele é amplo, cheio de recursos, né? A gente tem parte rítmica, a gente tem harmonização, a gente tem escala. É um instrumento completíssimo. Porém, em relação a alguns instrumentos, ele acaba sendo mais fácil. Estou falando aí do violino, não exige tanto essa audição no começo, tá bom? Então a gente trabalha mais mecânica no começo, depois a gente começa a falar sobre a audição, ok? Seria legal estudar os dois instrumentos, tá bom? Ou estudar teoria musical antes de estudar o instrumento. Então, Mi vem o Fá, que está aqui. Depois do Fá vem o Sol. Eu tenho que pular duas casas, tá vendo? Porque exatamente igual ao piano, ó. Quando eu estou no piano, ó, Dó, Ré, Mi, pulo uma casa, Fá, Fá, Sol. Eu tenho que pular duas casas, ó, que é a preta. Eu tenho que sempre contar ela. Que a gente vai chamar de sustenido. Eu ainda não falei, né, o nome das pretas. Essas teclas pretas elas têm dois nomes, na verdade, mas a gente vamos tentar se concentrar num nome só. Então, se eu pegar a nota Dó, a próxima nota, que é a preta aqui, vai ser Dó também, mas eu vou chamar de Dó sustenido. Vai ter um símbolo, que é um joguinho da velha, tá? Então toda vez que você vê um joguinho da velha, a gente vai chamar de sustenido. Aí você vê, ela é uma nota que vem depois, né? Então é sempre uma nota, um semitom à frente. Então Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi não tem sustenido, vai direto pro Fá, tá? Então é fácil, por exemplo, no piano a gente identificar qualquer nota, ó. Se você olhar, eu tenho duas pretas e três pretas, sempre, duas pretas, três pretas, duas pretas, três pretas, sempre vai ser assim. Antes das duas pretas é o Dó, tá? Porque está seguindo o sistema tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, então eu tenho duas pretas. Depois em seguida vem três pretas, que eu vou sempre estar usando a minha mão como auxílio, ó. Então no piano é isso, duas pretas, três pretas, que é o tom, tom, tá vendo? Dois tons aqui, depois separado por um semitom, vem três tons. O violão, assim, a gente não tem as pretas, mas a gente vai ter os sustenidos do mesmo jeito, tá? Então, ó, Mi, Mizão, não tem Mi sustenido, Fá. Aí tem o Fá sustenido. Sol. Depois do Sol, Sol sustenido. E aí em seguida vem o Lá. Percebe que minha mão está trabalhando sempre na horizontal? E exatamente como a gente venha fazendo no teclado, o piano é somente horizontal. Tá? Minhas notas elas vão subindo. No violão eu tenho possibilidade de trabalhar na horizontal e na vertical. Então o violão foi construído para facilitar o músico, para ele ganhar velocidade. Então a gente trabalha por região. Então imaginemos o seguinte, vamos tirar, ó, vamos considerar que daqui para cá não temos nada. Meu violão está construído só até aqui. Eu vou ter escala, vou, tá? Ó, Mi, Fá, Sol, e aqui seria o Sol sustenido. Só que eu quero fazer a escala sem sustenidos. Então, Mi, Fá, Sol, qual seria a próxima nota? O Lá. Então eu peço para o meu fabricante, no caso, né? Vamos entrar bem lá no comecinho, né? Então, Mi, Fá, Sol, eu quero a próxima nota embaixo. Então, o fabricante vem e constrói a corda Lá, que é a sequência Mi, Fá, Sol, Lá. Tá? Pode ver que ela é um pouco mais fina, né? Imaginemos aqui, ó, Mi, Fá, Sol, Lá. Como se eu pegasse esse ponto aqui, que é o Lá, ó, e esticasse, imagine um elástico, ó. Ela vai ficar mais fina, tá? Porque o Lá aqui, ó, ele tem uma distância até esse ponto, ó. E esse Lá aqui, ó, olha só, ele tem uma distância maior. Então, para que gere a mesma frequência, eu preciso que ela seja mais fina. E também pensando na tensão aqui, ó, não pode ficar nem duro e nem
e nem frouxo. Para que mantenha a mesma tensão tem todo um cálculo, tá? Mas vamos lá, vamos se concentrar aqui, ó. Trabalhando por região, esquece que tem essa parte do violão, tá? Olha, vou até colocar o papel aqui para ficar mais fácil. Então imaginemos que nosso violão vai trabalhar aqui, ó. Só isso aqui. Então, Mi, Fá, Sol, construir a próxima corda. Lá, por isso que aquela corda chama Lá, né? Mi, Fá, Sol, Lá. Depois do Lá, pulo 2 casas, Si. Por uma casa é o Dó, semitom. Depois do Dó, eu quero a sequência, que é o Ré. Então eu peço para construir a corda Ré. Ó o Ré aqui, ó. Ré, Mi, Fá. Depois do Fá, Sol. Peço para construir o Sol. Sol, Lá. Bom, para mim fazer o Si ficaria um pouco ruim aqui para minha mão, né? Então, de cara, na época pediram para colocar o Si embaixo. Então, Sol, Lá, Si. Então aqui pode ver que eu vou usar só 2 dedos, tá? 1 e 3, ó. Sol, Lá, Si. Do, Ré. Peço para construir a próxima corda. Mizinha, Mi, Fá, Sol. E por isso que a corda vai ficando mais fininha, que ela estava dando continuação da escala, tá? Então, se eu abrir aqui o piano para vocês verem, essa corda aqui ela é dessa grossura. E aqui embaixo ela é bem fininha. Então, conforme as notas vão ficando mais agudas, elas vão ficando mais fininhas. Para poder realmente a frequência aumentar. Senão não adianta. Eu nunca vou conseguir com uma corda grossa frequências agudas. É impossível, tá? A corda não consegue vibrar, porque ela está muito pesada. Tá? Então, para que ela vibre bastante, ela precisa ser mais fina. Quanto mais fina, mais vibrações ela vai ter. E mais agudo vai ser o som. Tá bom? Então é isso, ó. O violão foi construído para trabalhar por região. Então, pegando como base a nota Dó, eu vou pegar o Dó aqui mais grave. Aonde? Eu pego na corda Lá, ó. Lá, Si, Dó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Posso continuar? Ré, Mi, Fá, Sol. Agora eu vou ter que seguir só na horizontal, porque ó, para mim poder seguir Sol, Lá, tá vendo? Agora eu vou ter que seguir realmente o violão aqui só na horizontal, e acabou, né? Ou criar uma corda chamada Lá. Por isso tem violões aí de 8 cordas, né? Que é corda para baixo, corda para cima, para dar continuação na escala, mas sempre por região, gente, ó. Imaginemos sempre minha mãozinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, trabalhando nessa região eu vou ter essa escala. Lógico, se eu mudar, eu posso mudar de região, eu posso trabalhar aqui, ó. Basta eu trazer a minha mão para cá, ó. Mudo a referência. Aquele mesmo Dó que eu estava usando aqui com o dedo 4, eu posso usar com o dedo 2. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Entendeu? Ó, vai mudando. Fá, Sol, Lá. Tá vendo? Agora eu fiquei mais nessa região. E assim vai. Tem 5 regiões no braço do violão. Você só precisa saber só um lugar, só uma região, ou só um modelo de escala, tá? Porque a gente fala essa região, né, usando esse modelo que eu fiz, tá bom? São 5 regiões, mas os modelos vão mudando um pouquinho. Mas se você decorou você vai trazendo para frente, que você vai trazer também a escala nova. Por exemplo, aqui eu estou com a escala de Dó, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Deixa eu tirar o apostila para mim poder digitar aqui para vocês entenderem, ó. Do, Ré, Mi. Aqui eu fiz a escala de Dó, tá? Se eu vim para frente com o mesmo desenho, ó, eu fiz a escala de Ré. Sem vocês enxergarem, eu fiz os 2 sustenidos que eu tinha mostrado no piano, ó. Tá vendo? Eu peguei 2 pretas. Aqui também aparecem as 2 pretas, mas não dá pra enxergar, né? Ó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido. Ficou exatamente igual o desenho que eu estava aqui, tá? Então, para que vocês consigam entender melhor isso, decore o nome das cordas: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. A partir dos nomes das cordas você pode ir contando para achar as notas. Um exemplo, se eu perguntar aqui que nota que é essa daqui, estou na 5ª casa, na 2ª corda, tá? Então eu tenho que vir aqui, ó, corda Si. Primeira coisa que eu tenho que saber, Si. Como é que eu chego até lá? Vou contando. Depois do Si vem do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Mizinha. Por isso que muita gente
quando vai afinar a corda de baixo, né, usa esse ponto de referência. Como nos outros. Então, pode ver. Mesma coisa, ele está apertando a nota que é correspondente à corda de baixo. Essa corda chama Ré, a quarta corda. Olha só. Se eu pego a quinta corda que chama Lá, Si, Do, Ré. Tem que estar igual. Lembrando que esse Ré também está na corda de cima. Ó, Ré. Se eu pensar dessa forma, ó, Ré, Do, Si, Lá, que é o mesmo Lá que está aqui, ó, né? Então pensa assim, ó, Lá, Si, Do, Ré, é o mesmo Ré. Então na verdade a gente só vai dando continuação para esse lado, né?